pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, meus irmãos. Muita alegria, estarmos juntos mais uma vez e agradecendo a nossa casa espírita, na pessoa do presidente José Rosa, que nos dá mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar com a nossa prece, fechando os nossos olhos neste momento, agradecendo ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador de todo o universo infinito, por estarmos aqui neste planeta que nos recebe, nos proporciona todos os elementos necessários ao nosso aprendizado, as experiências que precisamos realizar para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos a Jesus por estar sempre conosco, nos proporcionando o amparo, a alegria de viver. Aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, a Mãe Santíssima, o nosso muito obrigado. Obrigado à nossa Mãe Zeferina, a mentora espiritual da nossa casa de trabalho e oração. Que tenhamos uma noite de entendimento, de paz, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, para começarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer antes a leitura do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, versículos de 14 a 20, que fala sobre o poder da fé. Então, nós vamos pedir licença para fazer essa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
Bem, meus irmãos, o Cristo, então, veio trazendo essa ideia da montanha como algo muito grande a ser movimentado. Mas, na verdade, ele vem nos chamar a atenção para a compreensão do poder da fé, que nós sabemos ser realmente muito grande, né? A nossa língua portuguesa traz uma significação da fé como uma crença, né? Sinônimo de esperança. E nós comumente repetimos quando queremos realizar alguma coisa, principalmente quando essa coisa é algo assim bem grandiosa, bem difícil para nós costumamos dizer, né? Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me proporcionar isso, né? E aí, às vezes a gente fala assim, eu vou realizar tal coisa e eu vou conseguir. Aí alguém do lado fala pra gente, olha, em primeiro lugar, Deus, né? Como que você fala que vai realizar alguma coisa se você não está colocando Deus à frente daquilo? Então, a gente sempre tem Deus como aquela realidade, né? Como a fé, a certeza de que a providência divina vai nos auxiliar, que a providência divina, que Deus é por nós. E segundo os estudiosos dos textos bíblicos, né, dos manuscritos antigos, os estudiosos até mesmo do Novo Testamento, na linguagem original, eles falam que a fé significa acreditar. Então, chega-se a um consenso geral de que fé é crença, é acreditar. Só que nos estudos bíblicos, né, nos textos originais, fala que essa crença ela está associada à ação de agir. Então, toda vez que a gente pensa em fé, está associada àquilo que a gente acredita, a algo possível de ser realizado, mas de uma forma que eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou querendo realizar, de acordo com aquilo que eu acredito. Então, vamos buscar aquilo que para nós é possível. E aí, isso nos faz pensar em Jesus e nas sentenças que ele coloca para nós. E uma delas, em se tratando de fé, é muito nossa conhecida quando ele diz para a gente o quê? Eu falo sentença porque as coisas que Jesus coloca para a gente, né, realmente é uma sentença, porque ele nos conhece muito bem e ele sabe, nos conhece a fundo, e quando ele fala uma coisa, é uma coisa assim, já decretada, né? É uma lei que ele coloca. Ele fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo isto e muito mais. Então, se a gente tem fé, se a gente acredita, a gente é capaz de realizar aquilo que a gente quer. E dessas coisas que ele realizou, igual a passagem do Evangelho, né, que ele cura o menino daquilo que ele sofria, né, daqueles ataques, se os discípulos tivessem a fé da forma que ele falou, do tamanho de um grão de mostarda, e se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, realmente nós podemos realizar. Os deuses, né? Que nós podemos realizar coisas
maiores do que a que ele realizou. E quando ele fala na nossa capacidade de mover montanhas, ele fala em montanhas simbólicas, né? Que representam diante de nós. O que representa diante de nós essas montanhas? São as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, né? Traduzidos assim de uma forma melhor, são os nossos medos, né? As nossas angústias. Tudo isso, para a gente remover, a gente precisa de muita fé, de muita coragem, né? Precisa de acreditar que com a fé que nós temos em Deus, nós seremos capazes de resolver tudo isso. Então, a questão é, em primeiro lugar, antes de tudo, sobretudo, acreditar em Deus e jamais descrer do nosso potencial. Se nós descremos, se nós duvidamos, o que acontece? A nossa fé vacila. Nós nascemos com fé, não é uma coisa que é colocado para nós depois de mais idade. Só que ela precisa, como uma semente, ser regada, né? Ser cuidada, ser zelada, ser regada para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Então, ela vai crescer a partir do momento que a gente vai confiando, vai acreditando. Se a gente começa a pensar que nós acreditar nas palavras de Jesus, né? Que nós somos deuses, nós somos capazes de chegar a essa certeza. Porque se a gente não tem essa certeza íntima, a gente fica falando coisas da boca para fora, né? A gente fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Mas será que a gente verdadeiramente acredita nisso? Será que a gente sabe que realmente é dessa forma? Ou a gente acha que isso daí é um dito popular? Então, por isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer de muitas dessas coisas que trazem o Evangelho, para que a gente desenvolva essa fé dentro de nós, né? Através do conhecimento do Evangelho. Então, nós precisamos, para não deixar a nossa fé vacilar, a gente precisa mobilizar esforços na direção daquilo que nós queremos buscar, daquilo que a gente acredita. Existe um exemplo muito bom no Evangelho, que nós não devemos, né, não deveríamos esquecer, que é daquela mulher que sofria com aquele influxo de sangue, que ficou anos e anos sofrendo, né? Pensa bem, esse período para a mulher é um tanto quanto sofrido, né? Às vezes fica meio limitada para realizar determinadas coisas no mês, né? Sofre aquelas cólicas, aqueles problemas todos. Aí imagina ela ficar com isso ininterruptamente por um grande período da sua vida. Mas será que essa mulher, naquela época, ela acreditava que seria curada? E aí o que aconteceu? Jesus estava passando, né? Aquela multidão enorme seguindo Jesus, e o que ela faz? Ela fica, né, naquela dúvida, naquela indecisão. Será que ela acreditava que poderia ser curada? Mas chega um momento que ela resolve que vai, né? Vai se aproximar de Jesus. E aí, como que ela faz? Ela se esgueira, né? No meio daquela multidão, ela começa a caminhar, ela vai entre a multidão, e aí eu me recordo de quando eu era criança, pequena não, que eu sou até hoje, né? Mas lá em Brasília, aqueles ônibus lotados, e eu tendo que ir para o serviço de ônibus, e levava cotovelada no rosto, nos ombros e tudo, mas enfrentava. E eu me comparo a essa mulher, indo em busca de Jesus,
no meio daquela multidão. E aí chega um determinado momento, ela naquele movimento todo, né, fazendo esforço para chegar até Jesus, aí chega aquele momento em que ela toca a veste de Jesus. Naquele momento, o que acontece? Naquele instante, os recursos são dirigidos a ela, né? São colocados à disposição dela. E ali, naquele momento, o que é que acontece? O que nós podemos considerar em termos de Evangelho de Jesus? Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Talvez antes ela tivesse visto Jesus passando por ali, mas ela não tinha aquela crença firme, decidida de que ela poderia ser curada. Mas chegou um momento que ela passou a acreditar e ela resolveu fazer o movimento, ela se esforçou e ela resolveu que poderia sim ser curada. Então, acreditou, se movimentou, se colocou à disposição, né, em busca da cura. E aí o que Jesus falou, né, no meio daquela multidão? Que alguém tinha tocado a veste dele. E aí todo mundo se admirou, porque todo mundo queria tocar em Jesus. Uai, estava todo mundo ali tentando fazer isso. E ela fez de uma forma diferente, ela agiu com fé. Né? Por isso Jesus sentiu, que ele fala, né, para eles que dele havia saído virtudes. Porque a partir do momento que ele sentiu que ela estava agindo com fé, foi colocado recurso, né? Foi colocado virtude em favor daquela fé dela. E era isso. Ela teve a certeza, a confiança de que receberia a cura. E aí Kardec diz que a fé precisa de uma base, né? Precisa. E essa base é o quê? A inteligência perfeita daquilo que nós precisamos crer. Nós precisamos crer, mas no sentido de saber. Então não é preciso somente ver, é preciso saber e, sobretudo, compreender. E aí é onde ele fala para a gente sobre a fé raciocinada. E a doutrina espírita fala para a gente, né, nos ensina sobre o aspecto científico, filosófico e religioso. Então, o estudo da doutrina, ele vem gradativamente nos trazendo o entendimento das leis divinas, do Evangelho, o porquê desses milagres, dos prodígios, né, que Jesus realizava e que ele fala para a gente que qualquer um de nós pode realizar. E aí a gente vê, às vezes, né, as pessoas perguntam assim, você acredita em vida após a morte? Aí o espírita responde para ele assim, não. Ué, mas como? Você não é espírita? Ele diz, mas eu não acredito. Por quê? Porque eu não acredito. Eu simplesmente sei. Porque quem crê pode uma hora descrer, né? Desacreditar. E quem sabe jamais desacredita, porque ele sente no coração dele, ele sabe, e com o conhecimento que ele tem, né, que é provado pela ciência, pela filosofia, ele na hora do testemunho ele não nega, ele sente em seu coração que isso acontece. Então, várias denominações religiosas, pessoas de várias outras denominações religiosas que não espíritas, vêm a nós relatam suas experiências, né? Que a doutrina espírita vem esclarecer para elas. E nada mais é do que a fé de cristãos, de filhos de Deus, desse Deus único, justo e bom, que vem trazer essas certezas para a gente, da doutrina. Abraão também nos dá um exemplo desse movimento de fé, né, dessa certeza
de que Deus é por nós, de que Deus nos auxilia, de que nós podemos confiar, né? Deus pediu para Abraão levar o filho dele, o único filho, em holocausto, né? Sacrificar o filho dele. E ele teve fé que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ele resolveu que levaria esse filho dele para ser sacrificado. E aí Deus indicou o monte aonde ele deveria levar o seu filho, e ele leva. Quando ele chega lá, o filho, né, pergunta para ele: pai, cadê o animal para ser sacrificado? Ele fala para o filho: Deus proverá, né? Então, quando ele fala isso, olha para trás, ele vê um animal, um carneiro, né? Então, aquilo ele comprova que Deus realmente estava ali. E aí o anjo grita para ele, fala que não é para ele sacrificar o filho dele, que Deus até ali já tinha provado, né, que a fé dele era grandiosa, que não havia mais necessidade dele sacrificar o filho dele em holocausto. Então, nós temos assim, biblicamente, todas as provas, né, de que todos os testemunhos, vários e vários testemunhos, basta a gente estudar e descobrir que a gente vai sentindo assim que Deus, que Jesus tem sempre argumentos para nos provar, para nos colocar cientes de que essa fé, né, pode ser sempre desenvolvida por nós, que nós precisamos ter essa confiança, precisamos nos dedicar muito, né, ao estudo dos textos bíblicos, do Evangelho. Agora, nessa época mesmo que nós estamos passando de pandemia, né? Quanto nós precisamos pensar no testemunho que nós podemos dar da nossa fé, né? A gente pensa que está sozinho, né? Pensa que está abandonado no início, quando saíam as primeiras reportagens, né, as primeiras notícias a respeito de tudo que estava acontecendo no mundo inteiro, e primeiro lá pelo Oriente. A gente ficava assim, tudo apavorado e indignado com as pessoas de lá, né, com o povo lá daquele lado do planeta, e sem muita, assim, com poucas informações no campo científico, e ficava achando assim, procurando culpados, né, de tanta tragédia, de tanta desgraça, de tanto horror, e aí os meios religiosos tentando esclarecer, tentando explicar, os meios científicos, a medicina e tudo, e a gente daqui, muitos segmentos achavam que era brincadeira, que era uma coisa assim muito estranha, né, incompreensível e tudo, e a coisa foi caminhando e veio vindo como se fosse assim uma nuvem, né, que o vento veio carregando, veio trazendo e tudo, até chegar por aqui, né, no nosso continente, no nosso país. E agora hoje, né, nessa noite, nós sabemos
do que acontece aqui na nossa região, né, no nosso estado, no estado de Goiás, estado de Mato Grosso. Nós estamos assim em dia, bem informados de como as coisas vêm acontecendo, né, como nós somos afetados, todas as famílias, os amigos de todos os segmentos sociais dos quais nós fazemos parte, atingidos, né, por essa pandemia, por essa doença, né? E nós observamos também as reações de cada um desses segmentos, né? A maneira como cada um enfrenta a situação, a maneira como cada membros da nossa própria família reage diante do que acontece, né, dentro das famílias e tudo. E nós ficamos nos perguntando, né, aonde que está a pergunta de hoje aqui da nossa reflexão, aonde que está a nossa fé? Que movimento nós estamos fazendo, né? Será que nós estamos acreditando, né? Ou nós estamos descrendo que o que está acontecendo não nos diz respeito? Será que nós precisamos refletir mais a respeito do que está acontecendo dentro dos nossos lares, né, com relação à pandemia, com relação ao nosso comportamento, a nossa conduta, né, com relação principalmente à nossa fé? Será que nós estamos tomando os devidos cuidados com relação à proposta de Deus para cada um de nós? Será que nós estamos assim preocupados em auxiliar? Porque cada um de nós, na reflexão da noite, deveríamos, né? A proposta deveríamos pensar na atitude da mulher do Evangelho, que sofria, né, com aquele influxo de sangue. Qual que era a situação dela? Será que poderíamos nos colocar no lugar dela para que possamos fazer uma reflexão, uma boa reflexão em torno disso, né, da nossa situação atual, da situação pela qual nós estamos passando, estamos enfrentando? Qual seria o nosso movimento, o nosso esforço, né, com relação à pandemia, com relação ao Covid-19, com relação à contaminação dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, no nosso ambiente de trabalho? E a proposta de Deus para cada um de nós, se nós nos colocarmos na posição de Abraão, qual seria a nossa reação? A proposta de Deus hoje é o inverso para nós, é o inverso da proposta que ele fez a Abraão, é o inverso da proposta que ele faz a cada um de nós, né? Ele pediu para Abraão pegar o seu filho e conduzi-lo a um monte. E o que Deus propõe para nós? Pegarmos o nosso filho, colocá-lo dentro de casa, colocá-lo no nosso colo e tratá-lo de forma diferente do que muitas vezes nós estávamos tratando lá fora ou mesmo dentro de casa, né? Assim meio distanciados, indiferentes,
muito preocupados com os nossos compromissos, os nossos afazeres lá fora, distanciados dos seus coraçõezinhos, né? Ainda que eles tivessem 24 anos, 30 anos, não fosse aquele bebezinho, será que nós estamos refletindo sobre essa proposta de Deus para cada um de nós, né, com relação aos nossos filhos? Aí Deus propôs para Abraão sair do conforto do lar dele, né, deixar a família dele, o pai dele, e ir lá para o monte. E Deus está fazendo conosco o contrário, não é, meus irmãos? Que nós fiquemos dentro de casa. Tem até o coraçãozinho lá com a tarjazinha, né? Fique em casa. E esse fique em casa é para que a gente reflita, né, nas nossas atitudes. É uma chamada para uma mudança de conduta reflexiva, não é isso? Então nós ficamos por aqui, agradecendo muito de todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, né? De toda a nossa fé, por esses momentos em que, mais uma vez, nós nos unimos em pensamento, refletindo sobre o Evangelho, sobre a nossa conduta, a nossa postura perante a proposta de Deus, de Jesus, para com cada um de nós. Muita paz, beijo, abraço para todos, né? Para toda essa família linda e maravilhosa, feliz e alegre do Luz no Araguaia. Um abraço para todos os irmãos que estão passando por essas dificuldades aí da pandemia. Um beijo, fiquem com Deus.